Bom dia, Felipe. Convidamos o professor Marcelo porque, afinal de contas, num balanço que a gente fez aqui, o senhor foi o homem que mais falou sobre economia no Agora ao longo de 2015. Então a gente quer fazer com o senhor um fechamento do ano. Um ano que dá para dizer foi horroroso, né, professor? Olha, foi realmente um ano muito ruim, a inflação quase em 11%, o PIB caindo aí 3%, um pouco mais de 3%. A única coisa que deu certo esse ano é que melhorou um pouco as contas externas do país, né? A balança comercial vai terminar esse ano ali perto de 20 bilhões positiva, né? Isso diminui, vamos dizer, o nosso déficit com o exterior. A gente estava lá com quase 100 bilhões em dezembro do ano passado, o déficit em transações correntes, que soma tudo, soma exportação, importação, turismo. Nós estávamos gastando 100 bilhões a mais no exterior do que os gringos aqui. Isso diminuiu bastante, diminuiu aí uns quase 30%, vai fechar esse ano perto de menos 70%, então deu uma encolhida. Foi economicamente, foi o único número positivo do ano. A Folha de São Paulo hoje dá um número assustador, né? 67% do PIB, né, é a dívida pública brasileira. Quer dizer, não tem como realmente fazer mágica. Com um número desses, a gente mostra aí que as contas do governo federal estão em total desalinho, né? E vai aumentar, porque muito dificilmente o governo vai conseguir fazer uma melhoria nas contas fiscais agora em 2016. A previsão do próprio Banco Central, que foi divulgada há pouco tempo, é que esse número, né, que é o que você está dizendo, é o percentual, é a dívida pública como proporção do PIB, 66 e pouco, quase 67%, vai chegar no final do ano que vem perto de 70%, 71%. Então esse na verdade é o principal problema da economia brasileira, é o problema fiscal. A gente está gastando muito em relação ao que a gente arrecada, e aí como tem déficit a gente se endivida, e se endividar gerar um passivo para o futuro, né? Você vai ter que pagar isso algum dia, ou então vai ter que dar um calote. Nesse quadro de no futuro, é quanto tempo esse futuro? O que nós estamos falando aí? Porque se aproximando dos 70% da forma como está a dívida pública, em quanto tempo ela vai chegar a 101%? Não, a ideia é que não pode chegar a 100% do PIB, né? Certo. Ou mais que isso. A ideia é que a gente tem que, em algum essa é a momento, ideia, esse é o mundo ideal, né, professor? Né? Esse é o mundo ideal, mas ela está subindo, né? E subindo assustadoramente. Olha, a primeira coisa que precisa ter é a vontade política do governo de mudar essa trajetória, né? Isso até agora não aconteceu. O ministro que de manhã, de tarde e de noite falava que a gente precisava fazer o ajuste fiscal foi demitido e foi substituído por um outro que ajudou a criar o problema, né? O Nelson Barbosa, ele fez parte da equipe econômica do primeiro mandato da presidente Dilma, e ele ajudou a criar esse problema. Então eu acho que, de certa forma, essa mudança mostra um pouco que o governo não tem muita vontade reverter, né, essa política fiscal. Talvez por conta do problema do impeachment, né? Agora, nesses primeiros meses, a presidente, eu acho que vai esquecer completamente a necessidade de ajustar as contas públicas. Ela vai torrar dinheiro para manter o mandato, né? Pois é, E aí colocou um ministro que ajuda a fazer isso. E aí a gente volta, e vou de novo usar a Folha de São Paulo nessa reportagem de hoje, dizendo o seguinte, que é a maior porcentagem desde 2006, ano de início da série histórica. O Banco Central espera que no final do ano, né, chegue a 66,9%. Mas aí os ouvintes vão dizer assim, não, vocês estão sendo catastróficos. Só que no final do ano passado, exato um ano, era 57,2%. Ou seja, não, aumentou muito. Não, e se voltar um pouco mais, no início do governo da presidente Dilma, isso estava em torno de 51%, por aí. É muito, portanto, né, de aumento, né? E aí, desequilíbrio e juros elevados, o que não deve mudar muito essa política de juros elevados, né? Pois é, Felipe, essa é a grande dúvida, né?
tese não deveria, mas como no passado o Banco Central foi, vamos dizer, subordinado ali à presidente, né? Pode ser que ela tenha um carteiraço lá no Tomini e o Banco Central não aumente os juros. Acho que cair vai ser impossível. A discussão agora é se vai subir um pouco mais ou vai ficar nos 14,25 que está agora. O mercado está calculando aí, pelo boletim Focus dessa semana, na faixa de 15 subir, ou, né? na faixa de 15 ou mais, né? E aí realmente deveria subir, porque com uma inflação a 11%, agora dezembro vai dar 1% de inflação no mês. Entendeu? Nós estamos numa situação muito complicada. Nós estamos numa situação similar àquela lá de 2002. A última vez que a gente teve uma inflação desse tamanho foi lá em 2002, na virada, quando o Lula se elegeu e o dólar foi a 4 e tal. Nós estamos voltando para aquele período. Então nós estamos voltando numa hora em que é um momento de decisão. Ou a presidente faz aquilo que fez o Lula lá atrás, e diz, olha, vou ajustar a economia, vou fazer uma política econômica séria, vou ajustar o déficit público. Ou vai no caminho bolivariano, né? Uhum. Professor, essa situação de chegar ao ponto de uma Venezuela, vocês, o senhor teme, vocês, né, economistas, temem por isso em nível de Brasil? Eu acho que é difícil, mas a gente está no caminho, né? A Venezuela, você sabe o que aconteceu, a inflação lá já está, ninguém sabe porque eles pararam de calcular, mas a última vez que eles calcularam estava em 68%. Né? Então, eu acho que a gente está andando nesse caminho, infelizmente. Acho que ainda tem um longo caminho para chegar lá. E espero, como eu falei no início, que a gente vire o volante e pare de andar nessa direção. Mas eu não tenho a menor dúvida que a gente, do ponto de vista de política econômica, está andando num caminho errado, né? Que é esse caminho de achar que a gente sai do problema tomando, né, mais do remédio que não funcionou. Eu volto a dizer, o Nelson Barbosa foi secretário executivo do Ministério da Fazenda na época do Guido Mantega, quando todo esse problema que a gente tem hoje foi criado, né? E quando você recoloca ele no Ministério da Fazenda, você, embora ele tenha mudado totalmente o discurso, né, ele parece outra pessoa, ele fala coisas totalmente diferentes daquelas que ele falava antes, mas eu sou daqueles que acham que Colorado não vira gremista e gremista não vira Colorado, né? Acho que é difícil isso acontecer. Então, eu também acho difícil que o indivíduo que até 2 anos atrás achava que o jeito de sair da crise era o Estado gastar mais, agora vai ser o responsável por fazer o Estado gastar menos, né? É difícil isso acontecer. Perfeito. Como é que nós devemos nos comportar nesse quadro todo? Nós, consumidores, nós, população, porque com todos esses números aí, a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, o professor Marcelo Portugal será ou seguirá sendo fortemente atingido. O que a gente faz? Olha, a primeira tentativa é tentar manter o emprego, né? Porque se a gente perder o emprego, vai ser difícil conseguir outro, porque a taxa de desemprego vai subir. Segunda, não se endividar, porque está muito alta a taxa de juros e se endividar numa situação como essa é gerar uma bola de neve, né? Terceiro é cortar aquilo que a gente pode cortar como supérfluo, é viajar um pouco menos, ir no restaurante um pouco menos, é cortar aquele vinho um pouco mais caro e tomar aquele um pouco mais barato, é fazer o que o governo deveria estar fazendo e não faz, né? É ter uma política fiscal própria, né? É gerenciar as suas finanças pessoais com mais parcimônia, porque a situação vai ficar complicada aí nos próximos meses. A gente tem que, o mais possível, não ter dívida e, se possível, ter uma reserva para poder enfrentar aí problemas que vêm pela frente. Nesse ponto, o Natal brasileiro foi um bom indicativo. Os lojistas vão odiar o que eu estou dizendo, vão odiar o que a gente está conversando, professor Marcelo Portugal, mas as pessoas tiraram o pé, né? Os números são muito ruins no comércio, no varejo, mas parece que as pessoas estão mais responsáveis nesse caso, né? Foi o Natal realmente onde todo mundo, que eu
pelo menos boa parte das pessoas que eu ouvi disseram, não, estou gastando menos este Natal do que eu gastei o Natal passado com presentes, né, em valor nominal. Muita gente ouviu dizer isso. Ano passado eu gastei 1.000, esse ano eu estou gastando 600, 700, baixou realmente, foi o Natal da lembrancinha, né? Falta o governo fazer a mesma coisa que a população está fazendo. Esse é um ponto, né? Acho que você está certo, a população, todo mundo tem mais cuidado com as suas finanças pessoais do que o governo tem com as finanças públicas, né? O governo deveria fazer a mesma coisa, deveria ter um pouco mais de olhar para o futuro e imaginar que fazer dívida é gerar um passivo para os nossos filhos, para os nossos netos, é gerar um problema no futuro. Então, realmente, né, você vê o que está acontecendo com países como a Grécia, como aconteceu com Portugal. O melhor é a gente ajustar as contas públicas antes de chegar no default, né, antes de chegar na beira do abismo. Não é isso que o governo está fazendo, infelizmente. Depois, quando chegar na beira do abismo e tiver que ajustar na marra, né, com medidas muito mais amargas, aí não vai ter jeito. Não tem segredo nessa questão, né? Começa por gastar menos do que arrecada. Ponto. O governo segue o governo federal arrecada muito e gasta mal, acaba gastando mal, gastando mais, inclusive. Quer dizer, não tem muito segredo, né? Tem que pegar e tirar o pé mesmo. Ô Felipe, o governo arrecada anualmente mais de R$1 trilhão. Quando a gente fala assim, as pessoas não se dão conta de quanto é R$1 trilhão. Mas deixa eu dizer, se você começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, se você vivesse 1000 anos, você não chegava a contar 1 trilhão, tá certo? É uma quantidade indecente de dinheiro. É muito dinheiro, R$1 trilhão. Então, é lógico que tem uma série de gastos são necessários, é necessário gastar no Bolsa Família para ajudar as pessoas mais pobres, mas isso custa só 28 bilhões de reais ano. É muito pouco para quem arrecada R$1 trilhão. Então, mesmo gastos essenciais em saúde, no Bolsa Família, podem ser mantidos desde que o governo corte, né, gastos em outras áreas. E em R$1 trilhão de reais, né, é o suficiente para o governo manter todos os gastos necessários e mesmo assim equilibrar as contas públicas. A gente está falando do governo federal. Qual é a sua leitura do ano do governo estadual, do governo Sartori, que aprovou várias medidas na Assembleia, inclusive uma que vai começar a doer no nosso bolso daqui a 3 dias, 1º de janeiro, nós teremos o aumento do ICMS no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul está numa situação pior do que o Brasil, né? O Rio Grande do Sul é que nem aquela piada, eu sou você amanhã, né? O Rio Grande do Sul é onde o Brasil vai chegar se ele continuar a ter as contas desajustadas do que precisar. Acho que o governo Sartori está fazendo o que pode, né? Acho que o governo Sartori está fazendo uma política de tentar ajustar essas contas num momento complicado, né? Porque o Rio Grande do Sul ele tem 2 problemas. Ele tem um problema estrutural, que já vem de anos e anos atrás, que combinou com um problema conjuntural, que é o país começar a andar para trás exatamente na hora em que o governador Sartori assumiu. Então ele pegou 2, né? Que nem você está na praia, tomou a soca de uma onda, que é a onda estrutural, vem uma onda logo seguinte, que dá uma segunda soca ali, que é a conjuntura. Agora, vamos ver. Eu acho que o governo do Estado está adotando medidas no sentido correto, né? A lei de responsabilidade fiscal estadual é uma boa medida, né? Então, vamos ver. Agora, é um trabalho longo, né? O que o governo do Estado vai precisar é de resiliência, né? De paciência e resiliência para continuar nisso durante os 4 anos, porque eu acho que vai levar todo o mandato do governador, talvez até o próximo, para a gente conseguir sair do buraco fiscal que a gente está no Rio Grande do Sul. Pergunta de ouvinte aqui, o Alexandre. Se tiver sobrando algum dinheiro para alguém, investe aonde em 2016? Olha, nos últimos tempos, o que tem dado mais rentabilidade são os chamados fundos DI, né? São aqueles fundos que são indexados a Selic, que
toda vez que a Selic sobe, você ganha um pouco mais de dinheiro. Então, como a perspectiva aí é que ela fique como está ou vá mais para cima, você mesmo leu aí agora há pouco que o Boletim Focus dizia que vai chegar a 15, está em 14,25, né? O Boletim Focus dizia que vai chegar a 15,25, vai subir mais um ponto percentual. Esses fundos DI, né, que são os que os bancos oferecem, fundos pós-fixados, né? DI são os que têm rendido mais nos últimos tempos. Tá certo. Professor, apesar dessa entrevista complicada, né, eu lhe desejo um 2016, né, brilhante, um 2016 muito legal pela frente. As perspectivas não são boas, mas que o seu Fluminense conquiste títulos, né, que a sua família tenha muita saúde, muita paz. A gente tem assim um carinho muito grande pelo senhor, né, porque afinal de contas está sempre disponível para conversar conosco e passar para os nossos ouvintes um quadro muito realista do que acontece de uma maneira muito simples. Marcelo Portugal, obrigado pela parceria aqui em 2015. Dentro do possível, meu querido, um excelente 2016, viu? Para você também, Felipe, para todos os ouvintes, né? O que a gente tem que pensar é que a gente já passou por vários problemas, né? A economia brasileira já teve muito sobressalto no passado. A gente estava desacostumado, porque durante aí esse período, desde 2002, 2003 até agora, a última crise foi em 2002, então a gente já está aí há mais de uma década sem ter uma crise séria. Então nós estávamos um pouco desacostumados, né? Mas todo mundo vai sobreviver e a gente vai com certeza ter, não um 2016, talvez um 2017, um 2018 muito melhor e muitos mais anos bons depois disso. Um abraço, bom ano novo para vocês todos.